Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, então, ao estudo da nossa apostila. Agora, nos concentrando ali no estudo da página 39, 40, 23 e 24, a gente vai falar sobre mitologia indígena. Nossa, professora, mas a gente já falou tanto sobre mito, mas o mito, como um gênero textual, ele tem uma estrutura, né? Que estrutura é essa? Vão aparecer seres mágicos, fantásticos, e o mito ele vai buscar uma explicação não científica para o surgimento das coisas. Ok, mas a mitologia indígena, ela tem um diferencial, que é o que vocês vão ver agora, tá? Vou compartilhar meu slide com vocês. A gente vai estudar agora sobre mitologia indígena, tá? A gente já falou bastante sobre a mitologia grega, né? Que eu sou apaixonada, todo mundo sabe. E já falou um pouquinho sobre a mitologia indígena. Que diferencial é esse, professora? Muitos mitos explicam a origem das coisas, como eu falei para vocês, característica desse gênero. Como certos alimentos, práticas culturais, como a agricultura e fenômenos naturais, como o trovão e os eclipses. Gente, presta atenção. O que o mito, a mitologia indígena tem de diferente é que as explicações são sobre os elementos da natureza. Agricultura, fenômenos naturais como o trovão, o eclipse e algumas coisas assim como algumas práticas culturais, tá? Então, é esse o diferencial da mitologia indígena. Trouxe um exemplo para ficar mais... Você sabe que eu sou professora dos exemplos, né? Vamos para um exemplo para a gente entender melhor? Que elementos são esses naturais que as mitologias indígenas, elas procuram explicar de forma não científica, tá bom? Mas de forma mágica. Trouxe um mito para vocês, que é um mito que busca explicar que surgiu a mandioca, que é muito utilizada pelos indígenas para fazer tapioca, fazer farinha, né? Eles usam muito essa raiz como alimento. Vamos ver, acompanha comigo a leitura desse mito. Uma índia tupi deu à luz a uma indiazinha e a chamou de Mani. A menina era linda e tinha a pele bem branca. E vivia feliz brincando pela tribo. Toda a tribo amava muito Mani, pois ela sempre transmitia muita felicidade por onde passava. Porém, um dia Mani ficou doente e toda a tribo ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e fez vários rituais de cura e rezas para salvar a querida indiazinha. Porém, nada adiantou e a menina morreu. Os pais de Mani resolveram enterrar o corpo da menina dentro da própria oca, pois essa era a tradição e o costume cultural do povo indígena tupi. Os pais regaram o local onde a menina tinha sido enterrada com água e muitas lágrimas. Depois de alguns dias da morte de Mani, nasceu dentro da oca uma planta, cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor de Mani. Em homenagem à filha, a mãe deu o nome de Maniva à planta. Os índios passaram a usar a raiz da nova planta para fazer farinha e uma bebida, cauim. Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de Mani, nome da indiazinha morta, e Oca, habitação dos indígenas. Muito bem. Falando sobre esse mito da Mani, qual que é a explicação não científica para o surgimento dessa raiz? A morte da indiazinha. Tem uma versão que fala que foi o deus Tupã que ficou com muita dó da tribo e que fez com que nascesse essa planta, né, para poder satisfazer a fome, matar a fome de toda a tribo. Então, na mitologia indígena também vão aparecer deuses, também vai trazer explicações não científicas, mas estará ligado muito à questão cultural, muito à questão da natureza mesmo, o surgimento das plantas. Tem uma lenda, não, desculpa, um mito que fala como é que surgiu a planta, o guaraná, né? A sementinha do guaraná. Então, sempre vai estar ligado a essas questões. Tudo bem? Vamos lá? Continuando, então, falando um pouquinho de mitologia indígena,
Assim como na mitologia grega, o Brasil também possui os seus deuses, né? Porque na mitologia indígena também vai aparecer os deuses. Acompanhe o podcast que eu falo o nome de cada deus lá indígena, hein? Acompanhe o podcast. Esses são respeitados e temidos principalmente pelos povos indígenas. Lembra que eu falei que naquela época os gregos realmente acreditavam na existência desses deuses? Que esses deuses realmente moravam no Olimpo lá e tudo mais? Pois é, esses deuses também eles são muito respeitados pelos indígenas. E eles realmente têm respeito por essas mitologias, por essas crenças, por essas tradições, tá? A mitologia brasileira surgiu da conexão entre o mundo e a natureza, como eu falei, né? Sempre ligada aí à mitologia, às questões da natureza. As divindades são representadas por elementos como lua, sol e trovão. Acompanhe o podcast que vocês vão saber tudo sobre esses deuses, tá? E falando um pouquinho sobre um indígena, um escritor premiado, e é o autor do texto O Buraco no Céu de Onde Saíram os Caiapós, que é o texto que vocês vão ler aí na apostila de vocês, é o Daniel Munduruku. Ele nasceu em Belém, lá no Pará, filho do povo indígena Munduruku, né? Então, ele leva no sobrenome dele a etnia, né, a etnia dele. Ele é formado em filosofia, com licenciatura em história e psicologia. Ele integrou o programa de pós-graduação em antropologia social da USP. Olha só, estudou bastante, né? Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve em vários países da Europa participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Autor de histórias de índio, coisas de índio, as serpentes que roubaram a noite, os 2 últimos premiados com a menção de livro, atualmente recomendado pela FNLIJ, seu livro Meu Avô Apolinário, foi escolhido pela Unesco para receber menção honrosa no Prêmio de Literatura para Crianças e Jovens na questão da tolerância. Olha que importância desse escritor, né? Ele está sendo uma referência nessa discussão sobre tolerância. O que é ser tolerante, gente? Uma palavra muito importante nos nossos dias, né? Se o meu colega é da religião X, eu sou da religião Y, é só um exemplo, tá? De ser tolerante. Por que eu tenho que impor a minha religião para o outro? Por que o outro tem que impor a religião dele sobre tolerância, respeito, né? As escolhas do outro, né? As escolhas, sejam elas religiosas, políticas, de gosto, né? Eu gosto de rosa, por que todo mundo gosta de rosa, gente? Não, né? Tolerância, respeito às escolhas do outro. E ele está sendo uma referência nessa discussão de tolerância, né? Entre outras atividades, participa ativamente de palestras e seminários, destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. Pela Global Editora, tem publicado várias obras. Então, gente, aproveitem cada parágrafozinho desse texto, que ele é muito, muito legal. Acompanhe o próximo vídeo aí e os podcasts, tá bom? Até a próxima, gente!